Irmãos, vamos a mais um momento da nossa liturgia da palavra, que eu transmito sempre nos meus endereços telemáticos. Neste vídeo, a liturgia referente ao dia 22 de setembro de 2025, segunda-feira, 25ª semana do tempo comum, no ano litúrgico C, quando se dá mais ênfase ao evangelho escrito por São Lucas. Temos aqui a cor dos paramentos litúrgicos verde, no rito, a missa à escolha. Vamos às leituras. Primeira leitura, leitura do livro de Esdras, capítulo 1, versículos do 1 ao 6. No primeiro ano do reinado de Ciro, rei da Pérsia, para que se cumprisse a palavra do Senhor pronunciada pela boca de Jeremias, o Senhor moveu o espírito de Ciro, rei da Pérsia, que mandou publicar em todo o seu reino, de viva voz e por escrito, a seguinte proclamação. Assim fala Ciro, rei da Pérsia: o Senhor Deus do céu me deu todos os reinos da terra e me encarregou de lhe construir um templo em Jerusalém, na terra de Judá. Quem dentre vós todos pertence ao seu povo? Que o Senhor seu Deus esteja com ele e que se ponha a caminho e suba a Jerusalém e construa o templo do Senhor, Deus de Israel, o Deus que está em Jerusalém. E a todos os sobreviventes, onde quer que residam, as pessoas do lugar proporcionem prata, ouro, bens e animais, além de donativos espontâneos, para o templo de Deus que está em Jerusalém. Então se levantaram os chefes de família de Judá e de Benjamim, os sacerdotes e os levitas, todos aqueles que se sentiram inspirados por Deus para edificar o templo do Senhor que está em Jerusalém, e todos os seus vizinhos lhes trouxeram toda espécie de ajuda em prata, ouro, bens, animais e objetos preciosos, sem falar em todas as doações espontâneas. Palavra do Senhor, graças a Deus. Salmo responsorial é o 125 na Bíblia Vulgata, ou 126 na de Jerusalém. Versículos 1 ao 2 AB, 2 CD a 3, 4 ao 5, 6, refrão 3 A. Maravilhas fez conosco o Senhor. Repitamos. Maravilhas fez conosco o Senhor. Quando o Senhor reconduziu nossos cativos, parecíamos sonhar, encheu-se de sorriso nossa boca, nossos lábios de canções. Maravilhas fez conosco o Senhor. Entre os gentios se dizia: maravilhas fez com eles o Senhor. Sim, maravilhas fez conosco o Senhor. Exultemos de alegria. Maravilhas fez conosco o Senhor. Mudai a nossa sorte, ó Senhor, como torrentes no deserto. Os que lançam as sementes entre lágrimas ceifarão com alegria. Maravilhas fez conosco o Senhor. Chorando de tristeza sairão, espalhando suas sementes, cantando de alegria voltarão, carregando os seus feixes. Maravilhas fez conosco o Senhor. Repitamos: maravilhas fez conosco o Senhor. Agora vamos aclamar o Santo Evangelho e depois proclamá-lo. O Evangelho de hoje é o escrito por São Lucas, capítulo 8, versículos do 16 ao 18. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, 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 aleluia. Vós sois a luz do mundo, brilhe a todos a vossa luz. Vendo eles vossas obras, deem glória ao Pai Celeste. Aleluia, 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 aleluia. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos.
Naquele tempo disse Jesus à multidão: ninguém acende uma lâmpada para cobri-la com uma vasilha ou colocá-la debaixo da cama. Ao contrário, coloca-a no candeeiro, a fim de que todos os que entram vejam a luz. Com efeito, tudo que está escondido deverá tornar-se manifesto, e tudo que está em segredo deverá tornar-se conhecido e claramente manifesto. Portanto, prestai atenção à maneira como vós ouvis, pois quem tem alguma coisa será dado ainda mais. A quem tem alguma coisa será dado ainda mais. E àquele que não tem será tirado até mesmo o que ele pensa ter. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Vamos à reflexão, à interpretação, aqui no livro Dia a Dia com o Evangelho, sobre Lucas capítulo 8, versículos de 16 a 18, está escrito o seguinte: os discípulos receberam a explicação da parábola do semeador e foram iluminados, mas devem guardar para si o tesouro precioso dos ensinamentos do Mestre. Ao contrário, devem ser luz para o mundo. A palavra de Deus, de fato, tem cunho universal, não é exclusividade de grupos fechados. Sendo palavra que liberta, não pode ficar oculta ou abafada. A palavra de Deus não está algemada. Em outra passagem, Jesus disse: o que vocês disserem no quarto ao pé do ouvido será proclamado sobre os telhados. A seus discípulos e a nós, Jesus recomenda a abertura de coração para acolhermos sua mensagem em medida generosa. Quanto mais a pessoa se abre para Deus, sem cálculos, tanto mais Deus se lhe manifesta. Se a pessoa é mesquinha e se retrai, mesmo assim, Deus não se retrai, não se retira, nem deixa de se comunicar. Mais uma reflexão no livro Palavra e Vida, sobre Lucas 8, versículos de 16 a 18. Quando Jesus fala da luz, refere-se a nós. Nós somos a luz do mundo. E não fomos chamados a sê-lo para nos esconder debaixo da cama ou ocultar-nos dentro de uma vasilha. Somos luz do mundo. Deus nos escolheu e nos deu essa missão. Convém começar a semana com essa consciência. Não esqueçamos em todo este dia dessa situação. Chegará já o tempo de revisar nossa vida, reconhecer que não nos comportamos sempre como deveríamos. Mas antes convém sentir com prazer a alegria que encontramos diante dos olhos de Deus, que pôs sua confiança em nós, para que sejamos luz do mundo. Nós somos luz, e luz ilumina. No livro Pão Nosso de Cada Dia, temos também uma reflexão sobre Lucas capítulo 8, versículos de 16 a 18. Depois de explicar que as parábolas são uma primeira aproximação de anúncio missionário, pois põem uma pergunta e são um estímulo para continuar perguntando, e depois de expor as dificuldades que a palavra encontra e que a impedem de frutificar, o Evangelho mostra como a escuta da palavra é um fogo que incendeia o discípulo para que ilumine quem ainda não foi por ela atingido e por isso vive nas trevas. Tem muita gente nas trevas ainda. O discípulo iluminado pela palavra que ele acolheu e obedeceu deve ajudar os outros a entrarem no círculo daqueles aos quais Jesus se refere em Lucas capítulo 8, versículo 10. A vós foi dado conhecer os mistérios do reino de Deus. As pequenas parábolas do Evangelho revelam, paradoxalmente, a grande consciência missionária da comunidade de Lucas. Num primeiro momento, a palavra era uma semente, boa e bela, mas pequena, escondida na terra, que, porém, escondia uma força vital que só ansiava por uma coisa: um terreno bom e belo, aberto e fértil. Num segundo momento, a palavra é luz,
cujo destino é a natural necessidade de iluminar os outros. O discípulo que acolhe realmente a palavra é por ela incendiado e não pode não transmitir a outros. Na Evangelii Nuntiandi, o Papa Paulo VI, que hoje é santo, diz que a pessoa evangelizada espontaneamente evangeliza como energia que se difunde, como água que transborda da fonte, como fogo que se espalha. Aquele que foi evangelizado, por sua vez, evangeliza. Está aí o teste, a pedra de toque da evangelização. Não se pode conceber uma pessoa que tenha acolhido a palavra e se tenha entregado ao reino sem se tornar alguém que testemunha e anuncia essa palavra. É tão natural para a igreja ser missionária quanto para a luz iluminar. Se a luz não ilumina, não é luz. De modo semelhante, se não é missionária, a igreja não é igreja. As parábolas são dirigidas aos discípulos para que avaliem por seu próprio testemunho se acolheram verdadeiramente a palavra. A missão não se esgota no testemunho. Lucas o sabe bem, mas todas as modalidades de missão precisam passar pela prova de fogo do testemunho sob pena de não incendiarem coisíssima nenhuma. No Evangelho de Lucas, onde a consciência missionária vem sempre de novo à tona, há uma estreita ligação entre identidade do crente e relevância do testemunho. É na medida em que o discípulo acolhe a palavra que ele é iluminado por ela e ilumina os outros. Jesus, luz do mundo, incendiou os discípulos com seu fogo. Esse fogo se espalhará irresistivelmente até aos confins da terra. Vamos agora aos santos do dia, porque esses evangelizaram realmente. Santo do dia 22 de setembro, São Maurício e também seus companheiros. Diocleciano, assim que foi aclamado imperador no ano 284, imediatamente nomeou Maximiano Hercúleo governador do Ocidente, com a incumbência de entrar em combate contra os galhos, agora chamados franceses, os quais já haviam dado início à luta armada para vingarem-se da morte de Carino, filho do até então imperador, que fora assassinado pelo sanguinário Diocleciano por ocasião da sua tomada do poder. No Alto Egito, foi recrutado um batalhão de soldados cristãos, conhecidos como a Legião dos Soldados Cristãos de Tebana, chefiados pelo comandante Maurício. Apesar do ódio que Maximiano nutria pelos cristãos, a incorporação de tais soldados em seu exército não era nenhum acontecimento especial ou extraordinário, uma vez que o próprio imperador Diocleciano, na época, era simpatizante confesso deles, até mesmo confiava-lhes cargos administrativos importantíssimos no império. Nesse período ele ainda não via ou citava os cristãos como uma ameaça ao Império Romano. Depois de muitas batalhas, durante um período de descanso de 3 dias em Octodorum, por ordem do imperador, haveria 3 dias de comemorações e grandes festas religiosas, nas quais os deuses pagãos seriam homenageados pela vitória conseguida sobre o inimigo. É claro que os soldados cristãos da legião tebaica recusaram-se a participar de tal festa. Então, decidiram levantar acampamento e seguiram para Agaunum, uma aldeia a 5 quilômetros de distância da cidade. Esse ato irritou o governador Maximiano, que ordenou o retorno imediato do batalhão cristão para que se aliassem ao restante do exército nas solenidades aos deuses. Comandados por Maurício e com apoio principalmente de Exupério, Cândido, Vítor, Inocêncio e Vital, todos os soldados da tropa de Tebaida recusaram-se novamente a participar dos festejos. A irritação de Maximiano aumentou ainda mais
e a tal ponto que imediatamente deu ordem ao seu exército para marchar contra eles. Maurício e seus companheiros foram então massacrados pelos soldados pagãos. O campo ficou forrado de sangue e cadáveres. Naquele lugar e naquela época foi erguida uma igreja em honra e culto a esses santos mártires do cristianismo, encontrada somente por volta de 1893. A maioria das relíquias dos corpos dos soldados cristãos da legião tebaica atualmente a maioria é venerada no convento de São Maurício de Agaunum, na região de Valais, atual Suíça, Valais, especialmente no dia 22 de setembro, determinado pelo calendário oficial da Igreja de Roma. Então, é uma situação de vários mártires, hein? Agora vamos a outro santo. 22 de setembro é dia de São Silvano de Levaux. Foi o eremita francês, hein, do século V. São Silvano de Levaux, rogai por nós junto a Deus. Santa do dia 22 de setembro, Santa Salaberga, abadesa, faleceu mais ou menos no ano 664. Quando criança foi curada de cegueira por São Columbano, que a encaminhou para o serviço de Deus. Foi abadesa do mosteiro de São João Batista de Laon, na França. Santo do dia 22 de setembro, Santo Emerano de Ratisbona, foi bispo e morreu em 690. Santo do dia 22 de setembro, Santo Inácio de Santiá Vercelli, sacerdote, morreu em 1770. Foi um frade capuchinho incansável em atender os pecadores no confessionário, e ele também socorria os pobres e doentes. Bem-aventurado do dia 22 de setembro é o Beato Otão, foi bispo e morreu em 1158. Otão foi um religioso cisterciense que nunca deixou de usar o hábito monacal, mesmo depois de eleito bispo de Freising, na Alemanha. Adotou a reforma gregoriana. Bem-aventurado do dia 22 de setembro é o Beato José Marchandon, presbítero e mártir, morreu em 1794. Foi pároco de Marsac, na França, preso durante a Revolução Francesa, que matou tantos cristãos e tantos católicos. Ele foi preso numa embarcação de Roquefort, onde adoeceu e morreu de fome. Bem-aventurado do dia 22 de setembro é o Beato Vicente Cicluna Hernández, presbítero e mártir, morreu em 1936. Foi um zeloso sacerdote da cidade de Navarres, que não quis abandonar os fiéis durante as perseguições da Guerra Civil Espanhola. Bem-aventurada do dia 22 de setembro é a Beata Maria da Purificação Vidal Pastor. Foi virgem e mártir, morreu em 1936. Foi uma católica fervorosa, sobressaía-se pelo cuidado aos enfermos e a sua assiduidade nas cerimônias religiosas. Durante as perseguições da Guerra Civil Espanhola, foi presa, assassinada na estrada de Corbera, Valência, e sepultada quando ainda agonizava. Santo do dia 22 de setembro é São Focas. De acordo com o site da Igreja Ortodoxa na América, São Focas veio de Sinop e seus únicos bens eram um jardim que cultivava com grande diligência. Sua renda com o jardim era muito pequena, mas, como era um bom administrador e frugal em suas necessidades, sempre tinha algo para os pobres. São Focas estudava as Sagradas Escrituras com prazer. Ele até dizia aos que o viam estudando que nossa alma também é um jardim, que requer cuidado para que não produza espinhos e cardos. Na época, os idólatras perseguiam os cristãos. Por isso, quando se soube que o jardineiro Focas era cristão, os governantes enviaram soldados para prendê-lo. Quando os soldados chegaram, ele os recebeu como hóspedes e perguntou-lhes o propósito da visita. Eles revelaram seu segredo. Estavam procurando o cristão chamado Focas para decapitá-lo. Disseram-lhe até que lhes faria um grande favor se os ajudasse. Imperturbável, Focas foi preparar sua própria sepultura e no dia seguinte revelou aos soldados quem era.
Ele disse: eu sou Focas, a quem vocês procuram. Eles ficaram atônitos, pois haviam sido recebidos com tanto amor que não queriam matá-lo. Ele persuadiu os soldados a decapitá-lo, senão poderiam ser punidos. Os cristãos construíram uma magnífica igreja no local de sua decapitação e nela depositaram as honrosas relíquias do santo mártir. O santo realizou muitos milagres de cura por intercessão a Deus e apareceu a algumas pessoas durante o sono, mas não era visível a outras. Assim, o insignificante e humilde jardineiro Focas é homenageado pelos cristãos por seu dom dos milagres, é especialmente venerado pelos marinheiros e também é invocado por aqueles que viajam pelo mar. São Focas, rogai por mim, rogai por nós. Shalom Adonai é uma expressão hebraica que significa a paz de Deus, é o que eu desejo para todos vocês. El Shaddai, também do hebraico, significa Deus onipotente, Deus todo-poderoso, ele proverá aquilo que você deseja, se for para o seu bem. O professor e escritor de mais de 100 livros da Igreja Católica, Felipe Rinaldo Queiroz de Aquino, em seu canal no YouTube, diz que Deus pode nos dar uma dessas 3 respostas quando solicitamos algo: sim, não ou espere. Qualquer das 3 devemos acatar, afinal de contas, estamos lidando com o Criador do universo, o Deus Todo-Poderoso. Não podemos ficar desrespeitando o Criador. Então, se Deus te der um não, aceite, acate. Se mandar esperar, espere. E se for um sim, melhor. E agora eu clamo do aramaico, dialeto de Jesus, Maranatá, como dizemos nós católicos, ou Maranata, como dizem nossos irmãos separados das comunidades evangélicas ou protestantes. Não importa, a pronúncia e o significado é o mesmo. Vinde, Senhor Jesus, um dia ele voltará e será o juízo final. Esteja preparado. Creia em Jesus como Deus, seja batizado e arrependa-se dos seus pecados, e teremos corpos transfigurados, semelhantes ao de Jesus ressuscitado, e viveremos para sempre em felicidade plena. Acesse @Paulo Roberto Maciel, Maciel 7919, @Paulo Roberto Maciel 6 /, repórterpaulomaciel.blogspot.com, facebook.com/Paulo Maciel da rádio. Perdão, Senhor, pelos meus pecados passados, presentes, futuros, físicos, espirituais, pecados do pensamento, palavras, atos, omissões, e me dê a vida eterna.